mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar a irmã Magna, ela estará trazendo a mensagem nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez estamos aqui nessa sexta-feira, a qual você ouvinte que está trabalhando, vendendo seus produtos de frutas. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento que nós estamos aqui, falando do amor de Jesus. Foi cantados hinos, foi cantados louvores ao grande Deus Todo-Poderoso. Eu estava aqui observando os hinos a qual foi entoado. O pastor, que é Jesus Cristo, que vai buscar sua ovelha, a qual aquela que está perdida, aquela que não conhece a palavra, aquela que também está afastada, e ele foi buscar aquela que está necessitada e foi buscar em seu colo. É assim que Jesus faz por mim e por você. Quando nós estamos distanciados, quando nós estamos perdidos, ele olha para mim e para você com amor e com compaixão e vai buscar de uma forma tão linda. Como também foi entoado aqui, que nós somos a semente daqueles que derramaram o sangue, porque aqueles que derramaram o sangue aceitou Jesus, conheceu Jesus, pregou a palavra, e também estamos aqui como a semente, também ouvimos a palavra, nós aceitamos e nós estamos aqui também, para que também você possa ser a semente de Jesus Cristo, a qual vai anunciar o Evangelho, este amor a qual nós anunciamos aqui nesta manhã. E também nós ouvimos um louvor que foi que Jesus, ele está vivo. Ele foi morto, o amor de Deus que nos amou de uma forma que enviou Jesus. E nesta manhã nós estamos aqui anunciando este amor. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Foi através desta palavra que um dia eu já te vendo. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe que você precisa. Mas o bom é que Jesus, ele nos dá liberdade de escolha, de aceitar ele como seu Salvador. Jesus é aquele que bate no teu coração, porque quando você ouve a palavra de Deus, quando arde no teu coração, é Jesus dizendo: eu estou aqui. Aleluia. Eu posso entrar. Aleluia. Jesus, ele pede para entrar no teu coração, para que você que é necessitado, você é pecador, você ouvir a palavra dele, que é a palavra de transformação, palavra de mudança, a qual Jesus, ele morreu na cruz, para que você seja uma pessoa transformada, uma pessoa arrependida. Aleluia. E que através dessa palavra que vai ser anunciada, para que você possa estar bem atento a ouvir, porque é a palavra de Deus. Não é através de minha pessoa, mas é através da palavra de Deus, que possa chegar no teu coração, possa arder como um dia ardeu no nosso coração. E estamos anunciando esta palavra, que é viva, que é pura, que é eficaz. É uma palavra que transforma, que muda, tem mudança. É só você querer, é só você aceitar. Por isso nós estamos aqui. E nós que estamos aqui, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho que escreveu segundo Marcos, no capítulo 10, do versículo 46. É um texto bem conhecido, é um texto que é bem pregado, falando deste texto, dessa história, que diz assim a palavra do Senhor, que fala sobre a cura de um cego de Jericó. Inicia assim a palavra do Senhor: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, aleluia, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça?
E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, louvado seja o Senhor. A gente vê um texto a qual o personagem, o cego, que tem um nome, Bartimeu, é de Jericó. Ele estava ali sentado na beira do caminho, a qual era a passagem das as pessoas, os comerciantes, as pessoas que passavam ali. Jesus, da forma que entrava, saía. E interessante que aquele cego estava sentado ali no caminho. A Bíblia relata que ele era mendigo. E sua característica, a qual mostrava, era a sua capa, a qual escondia do sol, da chuva. Identificava aquele cego ali sentado, pedindo esmola. Aleluia. E ele estava ali na beira do caminho. E a gente olhando, a gente pode até conjecturar aqui, imaginar de uma forma que ele estava sentado, pedindo esmola. Como também a gente vê aqui atual, muitas pessoas com a sua deficiência, sentado, ou até mesmo agora que estão usando os carros de som, pedindo ajuda, a necessidade a qual pede. Assim também esse cego estava sentado ali, porque ali era uma passagem. Então para ele era bom, porque ele pedia, ele estava esperando algo acontecer, alguém ali dar algo para ele, para poder sustentar. E ele estava ali sentado. Mas houve um barulho, creio que naquele momento as passadas, as vozes. E quando Jesus estava passando, sempre tinha uma multidão rodeando Jesus. Jesus sempre estava acompanhado com seus discípulos. E também a multidão ao qual que era curioso, ao qual queria conhecer, ao qual que também como nesse momento tem pessoas que gostam de ver, gostam de ouvir, gostam de acompanhar quando algo acontece, quando tem aquele movimento. E o cego estava ali sentado, então ele ouviu falar de Jesus. Alguém pode, no momento dizer: olha, Jesus está passando aqui, ele está entre as multidões, está passando. Então eu ouvi falar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz prodígio, porque Jesus ele tem um poder, ele tem autoridade no céu e na terra de fazer, porque foi dado a ele pelo Pai, que é Deus. Ele ainda é o mesmo, ele ainda pode fazer prodígio, ele ainda faz prodígio. Mas o prodígio maior, o milagre, é quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós aceitamos Jesus. Aí acontece o milagre da vida, o milagre da transformação, a palavra que entra no nosso coração, o milagre a qual nós reconhecemos que eu e você é pecador. E precisamos esse milagre da vida, porque através desse milagre da vida, nós temos a escolha que após a morte, porque não tem mais escolha, já segue o julgamento de Deus. Por isso que nós estamos anunciando aqui nesta manhã, que você está com o seu coração batendo, que você está com os seus ouvidos, ouvindo esta palavra. É o momento que você vai ouvir e também ter a escolha. Nós só anunciamos o Evangelho de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas você tem a decisão, você tem a oportunidade de escolher. Como aquele cego ouviu que Jesus estava passando, ele teve a oportunidade única, como também aqui são oportunidade única, a qual é a mensagem de Jesus, a mensagem da salvação, a mensagem de transformação, a mensagem que restaura, o reconhecimento, o arrependimento, a qual que nós entendemos. Que você não entenda ainda, peça a Deus que o Espírito Santo fale ao teu coração. Porque através do Espírito Santo vem o entendimento que você precisa se arrepender, que você precisa aceitar a Jesus. E ele ouviu. Aí começou a chamar, a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei, Jesus tem compaixão de você. É por isso que você está aí. Jesus tem compaixão de você, que está dando a oportunidade de ouvir a palavra dele. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora a qual que estamos aqui nesta terra. A morte ela vem de surpresa. Ela não diz: eu vou te matar. Não, ela vem e te leva, ou de acidente, ou de alguma coisa, mas você vai morrer. Mas que você morra em Cristo Jesus. Você não vai morrer, não sei, porque a palavra está sendo anunciada.
pregado aqui em outro lugar, em qualquer lugar, onde você ouvir, que você possa até entender que você precisa o agora, o aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o cego, ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o rei, era vinha do trono, aleluia, da ascendência do reino de Deus, porque Davi era rei. E quando ele chamou Davi, ele reconheceu que Jesus era rei do trono de Deus, que vinha do alto, aleluia, descendência dos reis, o maior rei dos reis, Jesus. Então ele anuncia dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, olha, Jesus, olha para mim, para o meu estado. Aí a multidão já estava incomodando, porque a multidão incomoda quando nós anunciamos a palavra, quando nós queremos buscar uma mudança, uma transformação de vida. Alguém incomoda porque você quer mudar de vida, porque o inimigo coloca no coração que você tem que estar do mesmo jeito, que você tá bom dessa forma. E você pode dizer assim: eu estou tão bom, estou feliz. Como foi assim? Felicidade não é o que diz. Felicidade não é riqueza. Felicidade é Jesus que faz a mudança em nossa vida. É Ele que preenche o vazio do nosso coração. A gente pensa que é feliz por causa de algum movimento, de até mesmo a sua vida que você está levando. Ou você acha que até mesmo por causa da sua prostituição, que vive prostituindo, que pode ter muitas mulheres, que pode fazer isso, pode ser fazer aquilo, até mesmo o seu vício. Aí você acha que é feliz, que está tudo bem com você. Pode ser feliz momentâneo aqui nesta terra, mas você é um infeliz, porque quando você passar da morte, se você não aceitar Jesus, a sua vida vai ser infeliz. Vai ser infeliz porque não aceitou Jesus. E a condenação é o inferno. E não tem como você decidir mais, porque você teve a oportunidade, mas não aceitou, como estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus. E aquele cego começou a gritar. E a multidão: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Às vezes acontece quando a gente quer a mudança, aí alguém diz assim: ei, não tem jeito não, rapaz, tu vai morrer assim, a tua vida vai ser sempre assim. Ei, mas eu quero dizer para você que tem mudança, tem transformação, porque Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. E aquele cego começou ainda mais, não deu nenhuma vez contrária, até mesmo nosso pensamento dizer que não tenho mais jeito não, eu vou morrer assim. Mas a voz do Senhor é dizer assim: eu sou a vida. Eu sou a vida, eu sou a salvação, eu sou o caminho. A verdade é essa, a verdade que é Jesus. A verdade que liberta, a verdade que transforma. Independente da tua situação a qual você se encontra, Jesus, ele tem o poder de mudar a tua história, virar a tua página, apagar o teu passado. Porque quando a gente aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós estamos aqui porque nós também tínhamos passado errante, mas quando nós conhecemos a Jesus, quando nós chegamos a Jesus, nós tornamos uma nova pessoa. As coisas antigas que nós fazemos, nós não vamos mais. Por quê? Porque somos transformados verdadeiramente pela palavra. Eu posso dizer com toda a convicção que eu sou uma pessoa transformada, porque encontrei Jesus. Eu fiz como cego, eu avistei Jesus e sou transformada pelo sangue de Jesus. Às vezes o inimigo, alguém pode conhecer teu passado, alguém pode dizer: olha, fulano era assim. Era. Porque Jesus foi uma nova pessoa. E o sangue de Jesus cobre, Jesus é quem nos defende. Aleluia. É Ele. Porque é Ele que nos transformou através da sua palavra, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Por isso que você tem que olhar, até perguntar assim: Jesus, o Senhor morreu por mim naquela cruz, porque eu sou um miserável pecador. Eu estava indo à morte, à condenação, ao inferno, mas o Senhor, por amor, olhou para mim, sofreu por mim naquela cruz. O que eu posso fazer é você aceitar Ele. É você aceitar. Não é porque você é bom da esmola, ou é bom por alguém, é vizinho, alguma coisa que você faz de bom.
isso não salva. Isso faz com que o salvo faça. Aí o cego chamando. Jesus entra na multidão. E Jesus parou diante da multidão e disse: chame ele, traga para mim. Aleluia. Jesus faz assim comigo e com você: venha para mim. E as vozes a qual mandou aquele cego calar foi a própria vozes, aleluia, que foi chamar. Então isso aqui pode alguém até te acusar, mas alguém que ia te acusar vai ver você transformado quando você tomar uma decisão. Aí vai dizer assim: meu Deus, aquela pessoa está diferente. É Jesus. É Jesus que muda a história da humanidade. E trouxeram aquele cego. Ele pensou em duas coisas. Ele tirou a capa. A capa qual representava a sua identidade, que ele era dependente de alguém, dependente da esmola de alguém. Ele tirou a capa, aleluia, porque ele já pensou que não poderia mais ter ela, porque ele já estava com a fé, confiante que a qual que Jesus chamou, e até uma mudança na vida dele. E ele jogou aquela capa fora, porque não precisa. Quando nós aceitamos Jesus, a gente tira tanta coisa da nossa vida que a gente não precisa mais, porque a gente vai ter uma vida nova, uma mudança. E ele levantando, tirou a capa e foi até Jesus. Ele já estava com o objetivo de pedir algo a Jesus, uma mudança. E a mudança que ele queria era que ele pudesse enxergar que ele era cego. Era um pedido que ele tinha para Jesus. E já ele tirando aquela capa, Jesus já estava olhando para ele, até o mesmo momento que ele estava chamando, porque Jesus, ele te ouve a qualquer momento que você, aonde você estiver, aonde você está, Jesus te ouve, ele sabe a tua necessidade. E aquele cego chegou até Jesus. Jesus disse: que queres que eu te faça? É assim que Jesus pergunta para mim, para você: ei, que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida? E ele disse: Jesus, que eu veja. É uma mudança, uma transformação física. Mas tirando para nós espiritualmente, eu quero entender o que essa irmã está falando. Eu quero entender o que ela está dizendo. Eu quero entender o que é salvação. Eu quero entender o que é a cruz. Eu quero entender o que é transformação. Essa é a cegueira espiritual daqueles que não conhecem a palavra de Deus. E o cego ali naquele momento, a qual expressou: Jesus, eu quero ver. Aí Jesus, como poder e maravilha, disse assim: aleluia, a tua fé te salvou. A fé daquele cego, a qual salvou da cegueira, que no momento que Jesus perguntou, que ele foi sã pela sua vista, tanto pela sua vista física, a qual ele era cego, como também foi sã pela sua vida. Ele seguiu a Jesus, ele aceitou Jesus, não só o corpo físico, mas também a sua vida espiritual. E ele seguiu a Jesus. Todo aquele que é cego, morto, espiritual, quando conhece a palavra de Deus, quando é transformado como eu e nossos irmãos aqui, a qual aceita Jesus, que você não reconhece a cruz. A pior cegueira é esta. Não é a cegueira física. Porque todos aqueles que ainda é cego fisicamente, que Jesus pode curar, pode. Se ele quiser, ele pode fazer milagre. Mas o milagre maior do que receber uma vista, receber uma cura, receber algo, é ter a salvação. Porque aqui nesta terra, tudo vai passar. Mas menos a palavra de Deus, que é para todo sempre. Que é a salvação. Por isso que ele morreu na cruz. Para que seja cumprido. Aleluia. Porque um dia nós subiremos. Porque a trombeta vai tocar. Porque a promessa é a palavra, diz Jesus, a qual disse: estou com você de século a século. E eu voltarei subindo para o Pai. Aleluia, ele é tão bom, tão compassivo, tão maravilhoso, que ele enviou o Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo. No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele faz morada em você. Aí ele te ajuda na tua vida, porque aquilo que você quer fazer, o Espírito Santo faz. Ei, não, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Aí você vai ter a renúncia, não por si mesmo, mas através do Espírito Santo. E ele está aqui nesta manhã para que você possa entender, que você possa reconhecer, porque as palavras do Senhor estão sendo aqui sempre transmitidas através do serviço do som.
Só quando a gente não pode vir mesmo, algo acontece por um imprevisto, alguma coisa, força maior. Mas estamos aqui toda sexta-feira quando a gente pode, para anunciar este amor da salvação que é Jesus Cristo. Então, meus amados, da forma que aquele cego clamou e recebeu a sua visão, recebeu a sua vitória, recebeu a salvação, assim também é você que possa também entender, que possa receber, tomar posse da sua salvação, dizer: Jesus, eu quero a mudança. Porque todo ser humano, amados, quer uma mudança de vida. Uns querem ser ricos, uns querem ganhar na loteria, uns querem ser o quê, mais alguma coisa. Mas o importante é que você possa ter o maior, melhor do que a loteria, maior do que a riqueza. É Jesus, é a presença de Jesus. Porque sem Ele você não pode fazer nada. Você está aqui por acaso, aleluia, vendendo suas verduras, seus legumes por acaso, uma coincidência. Mas o plano de salvação é maior, o propósito é maior. É sua vida cotidiana, contínua de você vender. Mas estamos aqui anunciando que é verdadeiro, que é a palavra do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui anunciando esta palavra. Que você possa crer na palavra do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E se você ouviu esta palavra, que você entendeu hoje, ou ainda está para entender, que você possa quebrantar seu coração, abrir seu coração, que esta palavra é verdadeira, a palavra da salvação que é Jesus Cristo, a palavra da Bíblia. A gente pode até ler um livro qualquer, um livro que tem história, textos, mas não é como a Bíblia, que é inspirada pelo Espírito Santo, a qual aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo, você lê a palavra do Senhor, que esta palavra, ela transforma a vida, como transformou a nossa vida. Que você, se tiver uma Bíblia em casa, leia, comece a ler, ore, peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. A qual os crentes falam, os crentes que estão anunciando, eu quero também. Porque crente todo mundo é, até o diabo ele é crente, que ele estremece. Mas falando crente verdadeiro, aquele que é transformado, aquele que é mudado de vida. Aqueles que são verdadeiros. Não olhe pelas falhas humanas com aqueles que dizem que é crente e faz coisas erradas, continua fazendo errado, porque não teve mudança nenhuma, nenhuma transformação. Olhe para aquele que realmente teve mudança de transformação, que muda a sua vida. As pessoas têm o costume de olhar para os erros, para as falhas. Aí tem a desculpa: eu não quero ser crente como aquele ali, não. Eu não quero ser crente como aquele porque ele faz. Ei, olhe para aquele que faz certo, aquele que teve realmente a mudança de vida, que muda, que pode mudar. Exemplo, você tem que olhar para os exemplos bons. Jesus é o verdadeiro exemplo perfeito, que não errou. Se você vê alguém errando, então seja melhor, seja crente melhor do que ele. Aí ele vai ver em você a transformação que foi mudada através de Jesus. E que você possa entender esta palavra e possa aceitar, onde você estiver. Se você não pode vir aqui, mas sente seu coração aí, procure uma igreja realmente que fala o amor de Jesus, o amor do Evangelho de Jesus, e vai, meu irmão. Porque o tempo está curtando, o tempo está difícil. Você pode estar aí, mas amanhã você pode não estar. Então a oportunidade é esta. Não faça, aleluia, como um só ouve, mas não vai buscar o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A mensagem foi entregue. E você tem a oportunidade de tomar uma decisão nesta manhã. E que decisão é essa? É a maior e melhor e mais importante decisão que o homem toma nesta vida, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. E suficiente, Ele é suficiente para salvar você. Por isso eu te pergunto nesta manhã: você quer aceitar Jesus Cristo? Tem uma pessoa nesta manhã que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós te convidamos para chegar até aqui. Jesus convidou o cego. Traz ele aqui. Aleluia. E nós te convidamos para aceitar Jesus Cristo. Nós queremos orar por você. Nós queremos entregar a tua vida ao Senhor, e você possa receber perdão dos seus pecados e o direito de vida eterna, que só tem para dar é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa para Jesus nesta manhã? Tem alguém que aceitar Jesus, que ouviu a mensagem, creu e quer tomar uma decisão nesta manhã?
nós te convidamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não canso de dizer, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te chama. Jesus, Ele quer salvar você. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer aos nossos irmãos que aqui chegaram nesta manhã para realizar esse trabalho de pregação da palavra de Deus. Queremos agradecer o pessoal do Danilo Lanches, ao nosso irmão Quinho também, que nos dá o apoio aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E eu quero nesta oportunidade fazer um convite a todos vocês que estão a ouvir esse serviço de som. A juventude da Igreja Assembleia de Deus aqui em Campestre está realizando o 10º Impacto Jovem. É um trabalho que existe, que acontece todos os anos no final do mês de janeiro. Todo final do mês de janeiro, todos os anos nós realizamos esse trabalho chamado Impacto Jovem. E nós queremos convidar você que é jovem e você que é senhora, senhor, também para participar hoje à noite. Será o culto de abertura do 10º Impacto Jovem. Hoje, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, estará conosco o pregador irmão Danilson, o irmão Denilson, melhor dizendo. Ele vem ali da cidade de Santo Antônio, é um pregador da palavra de Deus, e vale a pena ouvir o que Deus quer transmitir através dele. A cantora será a cantora aqui da terra, a irmã Ana Luísa, que tem louvado o Senhor com sua belíssima voz. Hoje, a abertura do 10º Impacto Jovem na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Campestre, vizinho ali à Escola Jardelina. E continua amanhã, sábado, nós estaremos recebendo aqui também pessoas de fora, caravanas das cidades aqui vizinhas, e nós receberemos também a pregadora vinda ali de Natal, a irmã Jaqueline, pregadora do Evangelho aqui no estado do Rio Grande do Norte. E também a irmã Ana Luísa estará no louvor. Às 19 horas amanhã também, continuação do 10º Impacto Jovem. E o encerramento será no domingo, às 18 horas e 30 minutos. Nós vamos receber aqui o pregador, o irmão Pedro Filho. Ele vem lá da cidade de Açu. Será o pregador no domingo à noite. Então eu gostaria de ter o prazer, nós que fazemos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e mais especialmente, mais uma vez, o 10º Impacto Jovem, a abertura hoje, às 19 horas, no templo da Igreja Assembleia de Deus, em São José do Campestre. Continua amanhã, às 19 horas também, e o encerramento no domingo. Todos estão convidados em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque cumprimos mais uma vez a nossa missão do ID do Senhor Jesus Cristo. Pai, suplicamos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que aqui chegaram para realizar esse trabalho. Também pedimos a Tua bênção para os feirantes, para aqueles que estão vendendo, para os que estão comprando. Pedimos a Tua bênção sobre a cidade de São José do Campestre, que é a Tua bênção de proteção divina e também de provisão para a vida desta cidade. Ó Senhor da glória, venha no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Quero convidar o presbítero, irmão João Bento, para impetrar a bênção apostólica. Curvamos as nossas cabeças. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém.